começar, né? Fala sério. Eu não, eu estou ligadão. Você está com carinha de pensar. O recado é importante. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós vamos recordar com vocês alguns conceitos que na minha mente já estão arraigados há muito tempo. E eu quero crer que na mente de vocês também. E a proposta é nós sairmos daqui com essa consciência para facilitar o bom aproveitamento da nossa estada no seio da terra e no mundo transcendente. Porque há algum tempo atrás, data de bilênios, nós começamos a nossa trajetória num átomo. O elemento mais simples, menor da criação divina, para depois, mediante a conjugação de carbono, hidrogênio, gás metano e outros elementos, formarem as primeiras moléculas, que éramos nós, seres moleculares. Mais tarde, na mudança climática, com todos os recursos dispostos pela natureza, esses elementos se convergiram para formar o primeiro ser vivo nas águas tépidas dos oceanos, nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Esses elementos, através de um princípio inteligente, foram evoluindo, chegando a vegetais com um pouco mais de acurácia para, na sequência, se transformar nos primeiros animais vivos no seio da Terra. Provavelmente uma bactéria, uma ameba. Talvez essa bactéria que hoje é responsável pela doença pleuropulmonar de alguns animais, porque ela ainda hoje é capaz de reproduzir sem estar dentro de nenhum elemento vivo, o que é propriedade inerente às bactérias que hoje nós temos no nosso meio. Todas precisam de reproduzir dentro de um elemento vivo. Mas essa bactéria que eu referi aqui agora, ela conseguia reproduzir sem a presença de outro elemento. Então, acreditem, nós fomos uma bactéria. Essa bactéria, logicamente, foi sofrendo algumas transformações por esse princípio inteligente, chegando à condição de um animal um pouco mais diferenciado. Um inseto, um peixe, uma ave, um lacertídeo, e nessa espécie, então, surgiu o pinealoma, que é hoje a nossa pineal, naquela época um elemento rudimentar da pineal, onde surgiu realmente, na trajetória da nossa evolução, o primeiro espírito, ou seja, dali para frente nós fomos animais com a nossa individualização, com o nosso espírito, porque até então éramos teleguiados pela chamada alma-grupo ou princípio inteligente. A partir desse momento, desencarnando, reencarnando, nós fomos evoluindo. E chegamos no Australopithecus, um macaco que já tinha condições de sofrer profundas transformações no seu perispírito, o que aconteceu no mundo espiritual, e a partir desta linhagem animal surgiu
os primeiros homens primitivos, homens da caverna no seio da terra. E lá estivemos fazendo com que a nossa força de preservação fosse colocada à nossa defesa, e muitas das vezes matamos, agredimos, violentamos para defesa própria e da nossa clã, daqueles que estavam ligados a nós pelos laços de família. E este homem foi reencarnando, desencarnando, até chegar num nível de consciência dos seus atos. Foi dado a ele o livre-arbítrio, e por conta disso surgiu a responsabilidade pelos seus feitos. E essa trajetória, cerca de 3 bilhões de anos, fez com que o homem saísse do átomo e chegasse na nossa condição, que estamos hoje, com toda a nossa potencialidade para sermos seres angélicos. É evidente que, na medida em que a criatura passa a ter uma percepção mais acurada, ou seja, o seu despertamento, o seu progresso, que antes era aritmético, 1, 2, 3, 4, passa a ser, pelo nível de consciência, desse despertamento, passa a ser geométrico. Um progresso geométrico. 2, 4, 8, 16, 32. Então, dá para se depreender que o tempo que nós vamos levar para chegarmos à condição de seres angélicos deva ser menor do que esse tempo que tivemos para chegarmos na condição que nós estamos hoje. Mas é fundamental que cada um faça o seu papel, porque Deus está fazendo o dele. Existe, desde os tempos dos Vedas, 5.000 anos antes do Cristo, já uma informação de que Deus, no seu monismo, ou seja, mono vem de único, ele já estava participando diretamente da nossa vida. Nós temos uma carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz assim: Deus é único, é nosso Pai, está acima de nós, age por nosso meio e Ele vive em nós. Então Deus está dentro de cada átomo físico nosso, porque Ele está também dentro dos átomos, chamados psiátomos, do nosso perispírito, também numa condição atemporal. Einstein diz que nós vivemos na relatividade e no absoluto. O absoluto é atemporal e o relativo está numa terceira dimensão, porque existe o espaço e o tempo, enquanto que o absoluto é atemporal e vive no hiperespaço. Então, nós vivemos nessa dualidade entre o absoluto e o irreal. Porque, a bem da verdade, nós somos formados de corpo e perispírito. E esse corpo e o perispírito se unem ao espírito. Deus está ligado, comandando o nosso espírito. Por isso, o nosso espírito e Deus vive no hiperespaço, onde não tem tempo e não tem espaço.
Já quando estamos encarnados, já vivemos uma outra dimensão. Enquanto Deus está no absoluto e no hiperespaço, nós estamos na condição relativa, onde o nosso corpo tem um tempo, vivendo 30, 40, 50, 70 anos, mais ou menos, para depois voltarmos ao mundo espiritual e virmos aqui bem depois ocupar um outro corpo, entrando novamente no relativo, mas sempre em contato com o absoluto, que é Deus. Portanto, para Ele não tem tempo, Ele nos espera o quanto necessário for para que possamos voltar ao seu seio de amor. Esse conceito monista parece uma invencionice, mas não existe nada de tão concreto como o chamado monismo, ou seja, Deus, na sua unicidade, atuando em cada elemento da sua criação. Imaginem uma esfera com um pequeno centro condensado. Um círculo com uma esferazinha condensada. Nós poderíamos dizer que aquele centro é Deus. E nós estamos vivendo toda a sua criação nessa esfera maior. Deste centro, nós saímos na condição de um átomo, para se transformar depois numa molécula, num ser vivo, num animal, num ser hominal. E somos projetados para o mundo. E vamos fazer uma trajetória no tempo e no espaço, numa condição, logicamente, relativa. Porque nós vamos determinar para nós aquilo que nós queremos. Por isso Deus deu para nós o livre-arbítrio. Se Ele diz que nós fomos criados à sua semelhança através da informação de Jesus, se Ele tem o livre-arbítrio de fazer o que Ele bem entende, não poderia ser diferente em relação a nós. Ele deu para cada um o direito de escolha, de fazer o que bem entende. Deus dá o direito de fazermos tudo, até as coisas erradas. Mas somos regidos por uma lei universal, independente de crença, de filosofia, de religião, que é uma lei de causa e efeito. Então nós vamos plantar e nós vamos colher. E Deus que está dentro de nós, Ele sabe tudo que se passa conosco. Até quantos cabelos nós temos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E Ele sabe o momento exato. Portanto, Deus tem alguns atributos. O primeiro deles é a chamada onisciência. Deus sabe tudo. Se nós pensamos que enganamos Deus, lê do engano nosso. Porque jamais não enganamos Deus. Jamais iremos enganar Deus. Tudo que nós fizermos está registrado no fluido cósmico universal. E desse fluido foi extraída uma substância que deu condições para formar o nosso perispírito, que envolve o nosso espírito. E por ser uma substância fluídica e material, vive aqui, no nosso espaço, e vive na transcendência, no hiperespaço. Mas na sua condição materializada, ela registra aquilo que se passa através do nosso corpo.
E na sua condição fluídica, ela detém o registro no hiperespaço. Então, se Deus quiser saber o que é que nós fomos, o que nós somos, basta apenas analisar o nosso perispírito. Portanto, nada passa distante da visão do nosso Criador. E em sendo Deus onisciente, sabendo tudo, Ele sabe muito bem do que é que nós precisamos para o nosso progresso espiritual. Outrora, nós estivemos nos mundos primitivos, mas Deus usou de recursos, talvez uma condição climática, um meteoro, e acabou com todos os animais daquela chamada era do primitivismo, quando ainda na Terra habitavam os dinossauros e aqueles elementos, animais gigantes, que deveriam ser dizimados, mortos, para que pudéssemos viver numa condição de tranquilidade como vivemos no dia de hoje. Imaginemos se hoje tivesse que conviver com dinossauro, ou aqueles animais gigantes que voavam. Seria um transtorno para a nossa vida. Mas Deus entendeu que chegaria o final daquela era para começar uma nova era, que é essa que nós estamos vivendo hoje. Então, toda a evolução que nós estamos experienciando hoje é fruto de uma vontade de Deus. Pensando assim, Deus também é onipresente. Ele sabe onde ele deve estar para tomar partido de uma situação. Logicamente que ele está em todos os lugares, mas a sua atenção, de repente, está voltada mais para um local onde ele vai agir por forças que lhe são próprias para equilibrar a nossa evolução. Não só em nível de planeta, como em nível de alma, como em nível de corpo, como em nível de qualquer situação que sirva para o nosso progresso espiritual. Imaginemos um copo cheio de água. Se nós inclinarmos esse copo, a água não vai inclinar como faz o copo. Ela vai tender a ficar na horizontal, buscando o seu equilíbrio. Então, tudo que desequilibra no universo exige, de momento, o reequilíbrio. No nosso planeta, tudo aquilo que nós estamos desequilibrando pelas nossas atitudes infelizes tende a voltar ao equilíbrio. E o homem, infelizmente, não está atentando para esse detalhe e vai violentando a criação divina, acabando com o nosso planeta, mal sabendo que amanhã não é uma ideia apocalíptica, não, é apenas uma ideia de uma lei material, da chamada entropia. Tudo que cresce desorganiza e tende depois a reorganizar. E essa reorganização, geralmente, às vezes, gera profundos aborrecimentos para os seus criadores. Deus é onipotente. Então, ele pode fazer tudo o que ele bem entender para trazer de volta o equilíbrio daquilo que ele criou. Os terremotos, os tsunamis, as tempestades, as secas, as chuvas em exagero, todos esses elementos, muitas das vezes, fruto da agressão que o homem faz à natureza, Deus, de uma certa forma, usa dessa natureza para que ela possa
se reequilibrar e voltar novamente à sua condição inicial. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos desorganizando. Existe a lei de causa e efeito. Numa linguagem oriental seria o karma. O karma é o resultado das nossas ações. Karma bom e karma ruim. Se nós fizermos coisas boas, logicamente, teremos bons resultados. Se nós fizermos coisas ruins, logicamente, consequências funestas. E se nós entendêssemos que Deus está em tudo, desde o átomo, o vegetal, o animal, o ser humano, nós teríamos que ter um pouco mais de cuidado em relação ao tratamento que nós possamos imputar a qualquer elemento da criação divina. Basta nós olharmos no espelho. Todo mundo olha no espelho pelo menos uma vez por dia. Para escovar os dentes, para pentear o cabelo ou para alguma outra razão. Mas nesse exato momento, nós deveríamos olhar para o espelho e dizer assim: aí está Deus. Na nossa individualidade. Deus está dentro de nós. E em sendo Deus, este Criador, Ele zela pela sua criação. Nós não precisaríamos ter nenhuma dúvida de que Deus está ao nosso lado, nos atendendo nos mínimos detalhes. Se Ele é nosso Pai, se Ele nos ama, se Ele é uno conosco, como disse Jesus, logicamente Deus faz tudo pela gente. E o que é importante, Deus está dentro das criaturas, por menor sentimento que ela tenha, no caso, os psicopatas, Deus está presente naquela criatura. Ele está no réprobo, Ele está no facínora, Ele está no marginal, Ele está na criatura mais violenta que possa existir no planeta. Ali está Deus. E nós deveríamos tratá-lo como tal. Agora, na morte daquele jornalista da Bandeirante, onde aquela bomba foi disparada, entre aspas, por 2 jovens, culminando com a morte do jornalista. Na hora do enterro, a mulher pediu clemência para com os jovens, dizendo que não devêssemos alimentar nenhum pensamento malévolo, hostil para com aquelas criaturas. Talvez a gente até possa dizer: nossa, essa mulher é demais. Não, ela não é demais. Ela simplesmente já entendeu o monismo. Se Deus está dentro dessas 2 criaturas, Deus está imanente nessas 2 criaturas, que direito nós temos de colocar qualquer sentimento infeliz em relação a essas 2 pessoas? Dentro da nossa própria família, por mais que seja complicada a criatura, dentro dela está Deus. Se nós ferirmos o sentimento de qualquer pessoa que esteja dentro da nossa família, ou dentro do nosso ambiente de trabalho, ou mesmo em qualquer lugar, nós estamos ferindo o nosso Criador. O dia que o homem chegar a entender isso, o mundo será diferente. Nós teremos o paraíso no seio da terra. Por que as religiões ainda não conseguiram passar isso para os seus adeptos? Talvez ainda houvesse imaturidade dessas criaturas. Pois há 5.000 anos, os Vedantas já falavam isso.
Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu estou em Deus, Deus está em mim. Eu estou em vós, vós estáis em mim. Há 2000 anos atrás, Jesus já disse isso. Paulo fala: nós nos movimentamos em Deus, nós estamos em Deus, Deus está em nós. Então eu vejo, às vezes, dentro da própria casa religiosa, as criaturas se agredirem, tratando mal uma outra, dentro de uma casa religiosa, onde nós falamos de Deus, de nosso Pai, nós somos irmãos. Que direito nós temos de tratar mal uma criatura, quando nós já nos demos conta de que ela é a expressão absoluta e relativa de Deus? Relativa porque ela ainda reencarna, porque ela ainda precisa passar pelos processos reencarnatórios, mas será um dia uma criatura que vai viver no absoluto, sem perispírito, em total identificação com Deus, não sofrendo as consequências das suas irresponsabilidades, das suas condições ainda postas pela ignorância. E um detalhe: quanto mais nós tivermos essa consciência de Deus em nós, nós iremos nos tratar diferente daquilo que nós nos tratamos. A começar pelo investimento que nós vamos fazer no nosso físico. O nosso corpo é um instrumento divino e Deus está no seu átomo, Deus está na sua molécula. Quando nós agredimos o nosso corpo, nós estamos agredindo o nosso Criador. Quando nós violentamos a nossa saúde, nós estamos violentando uma doação divina. Porque Deus deu para nós o chamado fluido vital, para que possamos viver longamente. E nós vamos acabando com esse fluido por total irresponsabilidade, irreverência para com a criação divina. E nós precisaríamos ter mais atenção para com esta possibilidade de estarmos investindo em nós. A partir daí, nós vamos entender que em cada ser que está à nossa frente, existe o Criador. Jamais teríamos nenhum ímpeto de agredir quem quer que seja. Para que nós possamos medir a nossa dose de amor, para saber se nós já estamos amando de verdade, é só passar uma formiguinha na nossa frente. Se a formiguinha passar e nós dermos uma gotícula de açúcar para ela, nós estamos amando. Mas se a gente pisar na sua cabecinha, não tem amor no nosso coração. Talvez vocês possam dizer: mas a formiga, sim, qual o problema? Ah, mas se nós não matarmos-la, ela vai invadir nossa casa. Não, faça uma dedetização. Mas ela vai perceber o cheiro e vai embora. Mas não é necessário que a gente, não fazendo a dedetização, o nosso cuidado chegue às expensas de matar a formiga, matar a barata, e matar o rato, e matar os elementos da criação. Vocês podem estar dizendo: não, você está viajando. Não, eu não. Nós é que ainda estamos muito atrasados, a ponto de não entendermos isso. O dia que nós entendemos, na essência, o monismo, nós não vamos matar nenhum animal mais para comer. Não precisa. Não precisa. Nós matamos porque nós estamos no relativo, naquele prazer momentâneo de comer. Mas o dia que nós nos dermos conta que não precisamos, não vamos ceifar mais nenhuma vida. Os hindus têm um respeito pela vaca. É chamado animal sagrado. É porque é o símbolo de Deus para eles. Porque Deus está também dentro da vaca.
Tanto é que o hindu chega para o outro e diz assim, Namastê, ou seja, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Nós no máximo dizemos um bom dia quando dizemos, né? Às vezes passa de cara feia e ainda chama o outro de alguma coisa. Olha, nós deveríamos fazer igual os hindus. Chegar para o outro e dizer assim, que o meu Deus esteja cumprimentando o Deus que existe em você. E vocês acham que alguém que chega nesse nível de entendimento vai agredir o outro? Tem coragem de endereçar um pensamento doentio para com aquela criatura? Ou vai entrar na disposição em contrário? Pelo contrário, se Deus está nela, e Deus está precisando de mim, eu vou fazer tudo para que ela esteja muito bem. As grandes nações precisavam entender isso. Violentam as outras nações para tirarem proveito, para pegar as suas terras, para pegar aquilo que sai do interior das suas terras, em forma de pedrarias, em forma de riquezas. A criatura não está matando a outra porque a outra destoa do seu pensamento, não. Muitas das vezes quer nem que ela não esteja numa disposição contrária do pensamento alimentado por aquela sociedade, é para dizimá-la e se apossar dos seus pertences. Até quando nós vamos viver este momento de querermos tirar partido um do outro? Outro dia eu vi um videozinho de um filósofo falando, senhor de mais ou menos 80 anos, mas com uma propriedade, com a fluência, com a lucidez muito grande, a ponto de me tocar. E ele disse assim, quando nos aproximamos da outra criatura, nós já pensamos, como é que eu vou tirar proveito dessa pessoa? É porque essa criatura ainda não entendeu nada do monismo. Ou seja, Deus individualizado dentro de cada ser. Porque se entendesse, logicamente, não iria pensar assim, o que é que eu posso fazer por ela? E quando nós saímos daquele centro da esfera e somos projetados para a periferia, da periferia nós temos que voltar para o centro. E aí nós temos que fazer uma caminhada de volta. E essa caminhada de volta é que é complicada. Talvez representada pela parábola do filho pródigo. Deus dá conforme o nosso desejo. Mas chega um ponto que na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, ele vai fazer com que o nosso livre-arbítrio seja bloqueado temporariamente. E algo ele vai fazer para que nós possamos fazer essa caminhada de volta. E essa caminhada de volta não pode ser individualizada. Da mesma forma que nós fomos e levando as pessoas conosco, nós temos que voltar e trazer as pessoas também junto da gente. Por isso, disse um mentor, quando nós nos colocarmos na condição de justos e percebermos que a miséria existe, qual seja, material, psicológica e espiritual ao nosso lado, nós não somos justos. E para determos em nossas mãos, ou dentro de nós, conforme asseverou Jesus, o reino de Deus, que é de justiça, de verdade e de amor, nós temos que ajudar as pessoas a fazer essa caminhada de volta. Quando um médico, por exemplo, vai atender uma pessoa, logicamente que ele tem que ter estudado para atender aquela criatura. Que ele passou alguns momentos difíceis para lograr a experiência e dar o melhor que ele puder para que aquela pessoa fique saudável. Mas esse médico, apesar disso, não tem nenhuma garantia que essa pessoa vai ficar curada.
Assim é o que acontece conosco. Devemos ajudar essas pessoas a voltarem ao seio de Deus, a esse reino pleno. Mas nem sempre as pessoas conseguem entender essa proposta. E se perdem e continuam divagando, continuam dilatando esse tempo e sofrendo as agruras por conta dessa ignorância. Porque disse Jesus que a nossa libertação estaria somente no conhecimento da verdade. E a verdade, segundo a espiritualidade, tem o tamanho da luz de Deus. Então, nós temos que nos apossar desta luz de Deus, desta verdade, para estarmos livres de qualquer sofrimento. O sofrimento que me refiro é o nosso, porque o sofrimento das grandes almas é diferente do nosso sofrimento. Um dia eu fui questionar o sofrimento de Jesus. Porque em sendo uma alma sublimada, una com Deus, ele não poderia sofrer. Mas se ele não sofresse, não teria cabimento, num determinado momento, ele pedir para afastar o cálice. E suar gotícula de sangue, expressando o seu sofrimento psicológico. Então Jesus sofreu. Mas encontrei uma explicação que eu acho muito plausível. Da mesma forma que uma criança sofre ao tomar uma injeção, ela chora, ela blasfema, ela chincalha, ela esperneia, ela agride, porque ela está sofrendo o impacto daquela injeção. E o sofrimento dela é tão grande que nos comove. Ao passo que se dermos uma injeção, com a mesma proposta, de uma vacinação para um adulto, ele vai se sentir muito feliz. Porque ele está tomando a injeção, porque ele sabe que ele vai ficar isento de uma doença a posteriori. Então as grandes almas sofrem, mas com muito prazer. Porque atrás daquele sofrimento existe uma proposta missionária, que transcende qualquer forma de sofrimento humano. Então Jesus sofreu, logicamente, mas tinha recursos para superar aquele sofrimento. E para que nós possamos fazer essa saga e ficarmos isentos desse sofrimento que ora nos atemoriza, de uma doença, de uma clausura, de uma agressão ou de qualquer outro tipo de dor, é fundamental que nós nos aprimoremos espiritualmente. Que dinamizemos a verdade dentro de nós, essa verdade que a nossa consciência coloca para nós, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aprimorar esse critério de justiça, sermos justos para com os outros, muito antes de pensarmos que os outros sejam justos conosco, e amarmos verdadeiramente o Deus que existe dentro de cada pessoa, diferentemente do que as pessoas fazem no seu espírito ególatra, egoístico, muitas das vezes, pensando em si e esquecendo os outros. E nós desencarnamos, continuamos sob o domínio de Deus. E temos um tempo que o Hernani Guimarães de Andrade chamou de intermissão, que é um tempo que nós vamos viver no plano espiritual, mais ou menos em torno de 200, 250 anos. E esse tempo é dilatado, nem sempre o é. Às vezes a pessoa desencarna e reencarna logo em seguida. Às vezes reencarna com 50 anos depois da desencarnação, por razões óbvias, por uma tarefa que a pessoa pede, em condição de missão, de uma provação e às vezes até de resgate. Mas esse tempo é dilatado no plano espiritual exatamente para fazer com que nós desimantemos deste cunho familiar, que ainda temos muito fortemente arraigado dentro de nós. Porque a gente desencarna e fica com a família na cabeça, aquela que nós tivemos aqui na Terra. Mas a próxima encarnação será a mesma família? Às vezes não.
Então precisamos viver longamente no plano espiritual para podermos romper essas amarras, esses elos com esses entes familiares consanguinamente, uma vez que nós somos todos irmãos, para fazermos um outro projeto de vida e voltarmos aqui até com outras criaturas, para darmos continuidade à nossa saga ascensional. Daí o Cristo dizer: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então nós ainda estamos hoje muito presos aos laços de família. Mas até quando? Nós precisamos olhar do lado e verificar que aquela pessoa é também nossa irmã. Não só os nossos consanguíneos, mas aquela pessoa que está ao nosso lado. E ao nosso lado não é o vizinho, não. Eu estou dizendo do outro lado da nação, no hemisfério do outro lado do nosso planeta, são também nossos irmãos. O dia que a humanidade entender isso, nós iremos viver um clima diferente no seio da terra. Praticamente sem dor, sem esse sofrimento que ora nos visita, por conta da dureza que existe no nosso coração. E Deus, na sua sapiência, na sua perfeição irrestrita, Ele jamais deixaria de dar para nós um modelo e guia, para não nos deixarmos acéfalos, sem saber a quem seguir, perdidos na trajetória do tempo. E para isso, Ele mandou Jesus. E é um paradoxo, porque Jesus está na evangélica, em todas as suas seitas, está na católica, Jesus está na doutrina espírita, Jesus está para alguns outros adeptos da sua existência, mas se não Jesus, tantos outros avatares. Avatar significa a expressão divina na Terra encarnada. Tantos outros avatares estiveram aqui com a proposta de mostrar para nós o caminho de volta. Então nós precisamos estar pensando em seguir Jesus. E Jesus colocou com muita propriedade: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, é muito simples, não é nada complicado. É só nós termos esse insight, esse despertamento, que eu espero que vocês todos tiveram aqui hoje. De quando olhar a natureza, quando olhar o ser humano, quando olhar dentro de casa os familiares, possam ver Deus em cada criatura. E quando olharem para si mesmos, entendam, tem um Deus agindo dentro de nós, querendo, esperando a nossa transformação. E qual que é a proposta de Deus em relação a nós? É que nós nos tornemos instrumentos na edificação do universo. E quanto mais sintonizados com o amor, mais nós teremos condições de sermos intuídos, de lograrmos os benefícios das forças emanadas do hiperespaço, fazendo com que nós experimentemos uma sensação muito boa nesse exato momento que nós estamos vivendo. Muitas das vezes não vamos adoecer. Muitas das vezes não vamos entristecer. Muitas das vezes não vamos ter qualquer um sentimento que possa agravar o nosso psiquismo.
porque já estamos sendo regidos por uma força transcendente. Mas enquanto estivermos aqui na terra, alimentando as usuras, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa maledicência, por mais que Deus queira fazer por nós, nós obstacularizamos os seus recursos. Do ajuda-te e o céu te ajudará. Eu espero que a partir de hoje nós todos possamos ter uma conotação diferente. Espero que, principalmente aqui dentro da nossa casa, nós nos tratemos desta forma. Porque, por incrível que pareça, eu vejo ainda rusgas entre os trabalhadores da nossa casa. Eu vejo ainda maus tratos, verbalizando algumas coisas indevidas, agindo com sentimentos díspares daquilo que a proposta divina deixou para nós. Pensando assim, eu tenho certeza que nós vamos criar um clima muito favorável. E quando perguntaram ao Chico Xavier como se mede o teor vibratório da casa, ele disse: pelo amor que os trabalhadores e os frequentadores nutrem um pelo outro. Nisso está a força da casa. É do amor que emana do coração de cada um. E nós estamos aqui exatamente em busca de forças que possam dinamizar o nosso progresso espiritual. E que nós possamos entender a proposta de Deus exarada na linguagem do Cristo. Pensando assim, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. E muita paz.